Tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. E estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês a palavra do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos iniciar 1 Coríntios. Então, se você está aí, gostaria de convidá-los. Pegue sua Bíblia ou seu celular, abra a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar o livro de Coríntios, que é uma carta onde Paulo escreve para a igreja de Corinto. Tá? Corinto, para quem não sabe, fica na Grécia. E Paulo envia uma carta à igreja que já está instalada em Corinto. Uma carta de exortação, onde o povo de Corinto está se perdendo em algumas coisas, como todos nós podemos às vezes estar saindo daquilo que agrada ao Senhor, mas temos que, assim que possível, voltar meio arrependimento, amém? Então, se você já pegou sua Bíblia, pega sua Bíblia e vamos lá. Hoje eu anotei principalmente 9 tópicos aqui que Paulo exorta nesse capítulo 1. Nós vamos estudar o capítulo 1. Então eu anotei 9 coisas muito importantes que Paulo exorta a igreja de Corinto, tá? E a palavra do Senhor vem nos dizer assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Primeira coisa que eu gostaria de enaltecer o que Paulo está falando aqui, tá? Verso 5 diz assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Então Paulo, está dizendo que eles têm conhecimento da parte de Deus e que eles têm conhecimento de toda a palavra. Foi ensinado isso para eles. Tá? A igreja de Corinto foi enriquecida com toda a palavra e todo o conhecimento, tá bom? Então eles tinham o conhecimento da parte de Deus, eles tinham a palavra de Deus revelada para eles, foi ensinado isso a eles, a palavra de Deus foi pregada a eles, tá? Verso 6: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Segunda coisa, tá? O testemunho de Cristo foi confirmado entre eles, tá? De modo que não falta a eles nenhum dom espiritual. Agora a questão aqui é, se não falta nenhum dom espiritual, o que está faltando para eles, né? Cristo foi testificado entre eles, pois os dons do Espírito Santo estão sendo manifestos. Então, o que virá após isso, né? Então, mas será que somos assim, como eles? Eles tinham os dons, né? E ali ele vai falar assim, ó: e eles manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o verso 8. Então, se tem testemunhado os dons do Espírito Santo entre eles, e Paulo está afirmando que eles manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo para nós isso. Será que hoje nós vamos guardar nossa fé até a vinda de Cristo? Será que nós vamos estar guardando a nossa vida, o nosso amor, a nossa santidade ao Senhor? E aqui de agora para frente, Paulo vai começar a conversar e falar nessa carta sobre as divisões que estavam acontecendo
em Corinto, que nesse capítulo 1 é o foco principal que Paulo vai abordar. Ali estava acontecendo muitas divisões dentro da igreja de Cristo, como acontece hoje em dia nas nossas igrejas, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade muitas vezes. Terceiro ponto, tá? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vamos lá? Olha só. Ele está suplicando que eles pensem como um só. Que eles andem uns com os outros, que eles concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre eles. Antes que eles estejam unidos num só pensamento e num só proceder, num só parecer. Meus irmãos, fui informado que alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha só isso que forte. Quarto ponto que Paulo aborda aqui é essa divisão entre eles e quase uma idolatria que está acontecendo aqui entre eles, né? E ainda Paulo exorta, ele fala assim, ó, eu fui informado, e ele está falando assim, ó, uns estão dizendo que, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Peraí, o evangelho é de quem? Não é de Jesus Cristo? Acaso foi Paulo que morreu na cruz para nos salvar, para salvar vocês, povo de Corinto, igreja de Corinto? Acaso foi Apolo que morreu para salvar vocês? Acaso foi Pedro? Paulo fala de si mesmo até, acaso fui eu que morri em favor de vocês, para te redimir, para te justificar, para te salvar? Não foi, foi Cristo Jesus. Ele fala, verso 14, continuando, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, e além desse não me lembro de se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo estava dizendo aqui mais uma coisa no quarto ponto que ele aborda. Ele diz assim, ó, enfatiza, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Muitos estavam seguindo esses outros por causa da eloquência de Apolo, por exemplo, por causa de Pedro e ser casado, e talvez Apolo não, a Bíblia não relata. Mas o que acontece, né? Às vezes isso dentro da nossa igreja, nós damos preferência a um ou a outro. Nós podemos ter mais afinidade com certas pessoas, mas nós não podemos dizer que ele é que ele salvou você, ou que aquela pessoa, quando ela ministrou e você aceitou Jesus, você vai idolatrar praticamente aquela pessoa. Não, ela foi um instrumento de Deus, foi Jesus Cristo, por meio da palavra revelada dele, que usou aquela pessoa, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono para alcançar a sua vida. Nós não podemos dar a pastores ou qualquer outra pessoa um lugar de idolatria. Tá bom? Porque é Cristo, é a palavra de Cristo sendo pregada que te alcançou. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Tá? Então nós estamos nesse processo de santificação. Nós estamos sendo salvos todos os dias. Nós estamos à busca da santidade todos os dias para não perdermos a nossa salvação. Tá bom? E não cairmos na iniquidade. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o sequestrador, o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar os que nele, aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sabe quem vai ser salvo? Não é aquele que é extremamente inteligente aos olhos do mundo, que tem inteligência humana, que tem muito estudo, mas é aquele que crer em Jesus Cristo e buscar a sabedoria que provém do céu, do Senhor. Este vai alcançar a salvação. Para o mundo isso é loucura. Por isso que muitas vezes, muitos pastores eruditos na palavra do Senhor, conhecedores da palavra do Senhor, talvez não serão salvos pela conduta, o mau testemunho. E por não crerem talvez mais no nosso Senhor Jesus Cristo, e às vezes esqueceram de Jesus e confiam mais na sua sabedoria e na sua inteligência, na inteligência humana, na sabedoria humana. Mas aqueles que por meio da loucura da pregação creram, o Senhor vai dar sabedoria que provém de Jesus, da palavra de Deus, e esse será salvo. Verso 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha só. Então, será que hoje nós não somos esses judeus ou gregos? Os judeus, como diz aqui, eles buscavam, sinais milagrosos, e os gregos procuravam a sabedoria humana. Mas sabe o que nós aprendemos? Que foi escândalo para os judeus, os gentios serem salvos. Porque os gentios entenderam a palavra do Senhor, os gentios entenderam que Cristo veio para salvar. E os judeus, que eram eloquentes, que estavam atrás de sinais e maravilhas, os gregos também estavam atrás da sabedoria humana. Muitos deles, não todos, mas muitos deles pereceram. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Olha só. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Agora nós temos que fazer uma reflexão. Quem nós éramos quando Cristo nos chamou? Pecadores, condenados ao inferno, à perdição eterna. Nós éramos pessoas tristes e melancólicas. Eu era triste e melancólico. Pessoa murmuradora. Uma pessoa que já não tinha perspectiva do porquê estar nessa terra. E Cristo me deu alegria, me deu uma família. Cristo me fez entender que eu tinha um Salvador que me amava, Ele. Ele me deu o amor, Ele me demonstrou que eu era importante para Ele. Ele mostrou para mim que eu estava no pecado e no lixo. Agora eu tenho a misericórdia dele todos os dias sobre a minha vida. E ele me dá forças para poder resistir ao mal e ao pecado. E dizer não para o pecado. Dizer não para as minhas fraquezas. E sim para as coisas que agradam a ele. Dizer não para o pecado. Dizer não para o que o mundo diz que é certo. E dizer sim para as coisas do céu, para as coisas que agradam ao Senhor. 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe quem pode se vangloriar diante de Deus? Ninguém. Ninguém pode se dizer ser alguma coisa diante de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos que todos nós pecamos. Todos. A partir do nascimento já nascemos pecadores. E por isso fomos afastados da presença do Senhor. Mas em Jesus Cristo isso foi redimido.
Isso foi recuperado. A presença dele, agora ele habita dentro de nós. Por isso que é a misericórdia dele. Por isso que homem nenhum nessa terra pode dizer ser alguma coisa, senão por meio de Jesus Cristo. Senão o pecador. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Ninguém pode se achar alguma coisa, porque diante de Jesus nós não valemos nada. Diante de Jesus nós não éramos nada. Nós nos tornamos filhos, amados por Ele, pela misericórdia dEle, não porque nós temos algum mérito próprio ou glória de si mesmo, ok? Somente Jesus Cristo é bom, somente Deus é bom, nós não. Nós somos inclinados ao pecado, como diz a palavra do Senhor. Nós somos inclinados a tudo que é mal, e só por meio de Jesus Cristo nós podemos fazer algo de bom, bom aos olhos de Deus, ok? Verso 30. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu me glorio no Senhor pelo que eu sou hoje, porque Ele me transformou. É isso que a palavra está dizendo. Eu não sou o que eu sou hoje porque eu mudei minha mente ou porque eu fui capaz de mudar, não. Mas porque o Senhor me alcançou, me redimiu e me capacita todos os dias. O Espírito Santo me capacita todos os dias a agradar mais o Senhor. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Eu me glorio nele, porque Ele me ajuda. Eu sozinho não seria capaz de nada. Ele é que morreu na cruz, Ele que fez Ele que me justificou diante de Deus Pai. Ele que diante do tribunal de Deus vai chegar e falar: Pai, eu morri em favor deles, eu paguei pelo pecado dele. Perdoe, Senhor. Ele que me dá santidade, me ajuda nas minhas fraquezas e nas minhas inclinações a não me inclinar mais para o pecado. E todos os dias, nesse processo de santificação, o Senhor vai me fortalecendo. E Ele também me redimiu na cruz do Calvário. Ele pagou os nossos pecados. Ele te redimiu, Ele me redimiu, Ele redimiu a todos nós para nos salvar e nos dar a chance da salvação. Por isso eu digo, e finalizo, porque aqui acabamos o capítulo 1, que você todos os dias resista, não crie divisões dentro da igreja, da comunidade que você congrega, mas seja santo, seja bênção, edifique a vida do seu irmão, não idolatre homens, não seja egoísta, não seja uma pessoa vaidosa, não glorie-se de si mesmo, seja humilde, conheça que é o Senhor que usa a sua vida e a graça e a misericórdia dele repousa sobre você. Reconheça que é Ele que faz todas as coisas. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo, capítulo 2. E lembrando, todos os vídeos aqui eu estarei tentando postar, tá? Toda segunda e terça, quinta e sexta, tá? Deus abençoe vocês. Será um capítulo por dia. Espero que vocês possam estar comigo aqui, estudando a palavra do Senhor e tendo mais conhecimento, buscando mais ao Pai. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.